Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema preferido de 10 em cada 10 alunos de ensino médio do Brasil. Hoje a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de eu começar, e por isso mesmo, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda, fazendo com que os vídeos do canal cheguem a mais pessoas, e você se ajuda, porque você tem notificações sempre que eu postar aulas novas. E não se esquece de deixar um like também para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Bom, para a gente falar de Segunda Guerra Mundial, a gente não pode deixar de falar nos antecedentes que geraram esse importante, na verdade, o mais importante conflito na história da humanidade. Para isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo e ir lá atrás para a Primeira Guerra Mundial. Um historiador francês especialista nas guerras mundiais, chamado Marc Ferrot, costuma dizer que a Segunda Guerra Mundial, na verdade, nada mais é do que uma extensão da Primeira Guerra Mundial. Ele prefere descrevê-las como um grande conflito, os grandes conflitos mundiais, que são separados por um armistício, que seria o chamado período do pós-Primeira Guerra. Porque a gente vai ver nessa aula, a Segunda Guerra Mundial pode ser facilmente explicada por uma série de condições e uma série de eventos que ocorreram na Primeira Guerra Mundial e no seu imediato pós-guerra. E o primeiro desses eventos que vai contribuir com a Segunda Guerra Mundial é o chamado revanchismo alemão. A gente viu na nossa aula de Primeira Guerra Mundial, caso você não tenha visto, clica aqui em cima no card, que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi extremamente vergonhosa. As imposições do Tratado de Versalhes não fizeram apenas o nazismo ganhar espaço na Alemanha, mas também humilharam a população europeia, impondo seu desarmamento e um endividamento gigantesco para os alemães. Nesse sentido, então, os alemães vão estar atravessados nesse pós-guerra de um intenso desejo de obter uma revanche, sobretudo frente a franceses e frente aos ingleses. Para além disso, a gente tem também uma crise econômica que vai agravar um cenário que vinha se arrastando, e isso é bem verdade, desde antes da Primeira Guerra Mundial, que é a crise de 29. Iniciada nos Estados Unidos e rapidamente expandida pelo mundo inteiro, a crise de 29 vai mostrar para as potências europeias e também para o Japão e para os Estados Unidos que a economia mundial não tinha espaço para tantas nações desenvolvidas e que, em certo sentido, o enriquecimento da sua própria nação dependia, lógico, da derrota ou ainda da falência da nação inimiga. Foi sobre isso que a Primeira Guerra Mundial girou em torno, ou seja, sobre o controle das colônias da África e da Ásia, e é sobre isso que vai girar também no entorno à Segunda Guerra Mundial. Então essa crise de 29, se ela não contribui diretamente para a Segunda Guerra Mundial, ela contribui para acirrar as rivalidades entre essas nações derrotadas da Primeira Guerra Mundial, em especial a Alemanha, ou aquelas que sentiram que tiveram uma vitória não muito satisfatória, como a Itália, e as nações que de fato saíram vencedoras e que controlavam a maior parte do mundo, ou seja, Inglaterra, França e, por outro lado, também os Estados Unidos, que financiavam com seus bancos a reconstrução de toda a Europa, destruída pela Primeira Guerra. Junto a essa expansão imperialista também, um outro cenário, que era o cenário construído por toda uma medicina do século XIX que defendia a superioridade racial de algumas etnias, em especial dos diferentes tipos de etnias caucasianas que existiam na Europa frente a outras etnias, sejam os negros, no caso da África, e sejam os judeus, no caso da Alemanha nazista. Esse darwinismo social vai contribuir muito para a eclosão também da Segunda Guerra Mundial. Esse darwinismo social ele vai andar lado a lado com ideologias ultranacionalistas, que, embora criadas no século XIX, vão ganhar muita força no pós-Primeira Guerra Mundial. No caso da Alemanha nazista, a gente está falando do pan-germanismo, que vai orientar a política expansionista de Adolf Hitler, de construção do espaço vital, ou seja, o espaço que a raça ariana precisaria, como a gente discutiu em um vídeo de ascensão do nazismo aqui no canal, clica aqui em cima no card para você ver. E, do outro lado, no caso da Itália, a ideia da Itália Ridenta, que era a noção de que os italianos deveriam reconstruir a Itália tal qual ela fora gigantesca durante o Império Romano. Então essas duas ideologias nacionalistas que visavam reunir a grandeza do povo germânico de um lado e do povo italiano do outro, elas também vão contribuir para a noção de que a Alemanha e a Itália necessitavam de mais
territórios. E é por isso, então, que a Segunda Guerra Mundial ela vai ocorrer. Quando Hitler assume o poder no início dos anos 30, ficava claro que esse bloco nazi-fascista não aceitaria de bom grado o comando do mundo nas mãos de Inglaterra, de França e dos Estados Unidos. E é nesse sentido, então, que Hitler vai começar a financiar uma série de ações em outros países para expandir o nazismo na mesma medida em que ele tentava bloquear a expansão do socialismo soviético. A primeira dessas ações vai ser muito importante para a Segunda Guerra Mundial. Ela vai ficar conhecida como o Pacto Anti-Comintern, fundado em 1936. Esse pacto ele vai estabelecer uma aliança militar entre a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial. Esse eixo vai ficar conhecido como o eixo Roberto, ou ainda o eixo Roma-Berlim-Tóquio. A formação desse eixo visava, como o próprio nome já diz, evitar a expansão do comunismo pelo mundo. E ele tem profunda relação com um evento que a gente já discutiu aqui no canal, que é a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola ela vai ser considerada uma espécie de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Isso porque esse pacto anticomintern ele vai ser aplicado na Espanha, na medida em que os militares e os fascistas espanhóis tentarem dar um golpe, com o apoio da Alemanha nazista e da Itália fascista, inclusive o apoio da Legião Condor, que vai testar uma série de táticas de guerra que os alemães pretendiam utilizar nas invasões da Inglaterra e a França no território espanhol. Então, em certo sentido, eles vão financiar a vitória dos chamados nacionalistas dentro da Espanha. Mas não vai ser só nesse momento que esse pacto vai operar. Na verdade, Hitler tinha um grande desejo de anexar outros territórios. A partir daquela ideia do pan-germanismo, o Hitler vai começar a adotar uma política de contestação frontal a tudo aquilo que estava escrito no Tratado de Versalhes e a tudo que determinavam França e Inglaterra. A nível internacional, a primeira dessas grandes contestações ocorrerá em 1938, mais especificamente em março de 1938, quando Hitler realizar um plebiscito na Áustria, propondo a anexação da Áustria ao território do Reich alemão. Esse plebiscito vai terminar com uma grande vantagem em favor da anexação e a Áustria vai acabar anexada à Alemanha. O problema é que isso era proibido, né? Essa noção que era conhecida como Anschluss era proibida pelo Tratado de Versalhes. Então, a nível internacional, Hitler rompia com o Tratado de Versalhes. Percebam, eu estou falando a nível internacional, porque a nível nacional Hitler já tinha rompido com o Tratado de Versalhes há muito tempo. Ele já tinha cagado para a limitação de 100 mil soldados e ele já tinha cagado para a limitação de não possuir um parque industrial bélico dentro da Alemanha. Naquele momento, então, França e Inglaterra, ao invés de encararem a ameaça nazista de frente, vão tentar realizar uma política que vai ficar conhecida como a política de apaziguamento. Essa política ela vai ser levada a cabo pelo primeiro-ministro Neville Chamberlain, da Inglaterra, e pelo primeiro-ministro da França, Édouard Daladier. Ambos pensavam que se eles cedessem aos desejos do Hitler, eles conseguiriam negociar com os nazistas. Sim, você está ouvindo certo. Os ingleses, né, o Neville Chamberlain no caso, pensava que ele poderia negociar com Adolf Hitler. Não deu muito certo. E não deu muito certo na medida em que os alemães não queriam só como seu espaço vital a Áustria. No mesmo ano, em 1938, eles vão começar a reclamar um outro território, o território dos Sudeten, ou, em português, dos Sudetos, dentro da Tchecoslováquia. Ao final da Primeira Guerra Mundial, foi criada o país da Tchecoslováquia, dando à etnia tcheca o controle sobre um território. Só que esse território tomou regiões do antigo Império Alemão. E essas regiões, que era a região dos Sudeten, que é uma região na fronteira entre a Tchecoslováquia e a Alemanha, era uma região de maioria de população que se descrevia como germânica. Naquela região, então, os Sudeten, os alemães que moravam na Tchecoslováquia, vão criar o Partido dos Alemães, um partido que basicamente defendia a separação da região dos Sudetos da Tchecoslováquia. Esse partido vai ser amplamente apoiado por Adolf Hitler, que vai dizer que os Sudeten, ou seja, esses alemães que viviam na Tchecoslováquia, estavam sendo maltratados e discriminados pelos tchecos. Hitler então vai ameaçar a Tchecoslováquia de invasão e se cria uma grande tensão internacional. Eles chamarão para resolver o problema um camarada chamado Benito Mussolini. Sim, o fascista.
E essa tensão vai dar origem a uma conferência que vai ficar conhecida como a Conferência de Munique. Ocorrida em meados de 1938, a Conferência de Munique vai estabelecer o seguinte: que Hitler teria autorização para anexar os territórios dos Sudetos e que, em contrapartida, ele não poderia anexar mais nada. O curioso da Conferência de Munique é que o presidente da Tchecoslováquia não é convidado. Então eles estão combinando lá França, Itália, Alemanha e Inglaterra a partilha da Tchecoslováquia sem a presença dos tchecos. Significa dizer, portanto, que no iniciozinho de outubro de 1938, Hitler vai ter autorização, ou pelo menos vai ter a garantia de que Inglaterra e França não interviriam numa eventual invasão da Tchecoslováquia. Hitler invade a região dos Sudetos e anexa a região dos Sudetos ao Terceiro Reich. Naquele momento, parecia muito claro que o Terceiro Reich alemão estava em um processo de expansão, conseguindo o seu espaço vital. Na perspectiva de britânicos e franceses, eles haviam conseguido o que queriam, ou seja, haviam evitado um conflito em proporções mundiais. O problema é que, óbvio, o sonho do Terceiro Reich alemão não parava apenas na anexação da região dos Sudetos. Hitler tinha grandes pretensões de anexar também a Polônia. Vocês lembram da nossa aula de Primeira Guerra Mundial que a Polônia havia entrado no meio da Alemanha, literalmente. Daí que vem, inclusive, a expressão corredor polonês. Então, óbvio que a Polônia era um alvo dos nazistas. O problema é que um outro país muito poderoso e muito inimigo dos alemães tinha um interesse sobre a Polônia. Esse país era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou ainda a URSS. ou o RSS. Nesse caso, então, cabia aos alemães tentar garantir a possibilidade de invasão da Polônia sem garantir uma guerra contra a União Soviética. Isso significa dizer que Hitler e Stalin eram aliados? Óbvio que não. Só significa dizer que os nazistas sabiam que seria muito mais fácil, primeiro, entrar em guerra com ingleses e franceses e só depois entrar em guerra com a União Soviética de Stalin. Nesse sentido, em agosto de 1939, soviéticos e alemães vão assinar um pacto de não agressão, que era o Pacto de Ribbentrop-Molotov. Esse pacto ele visava dividir a invasão da Polônia em duas partes, garantindo que os nazistas invadissem e tomassem a parte oeste da Polônia e que, logicamente, os soviéticos invadissem e tomassem a parte leste. A 1º de setembro de 1939, os nazistas invadem a Polônia e dão início à chamada Segunda Guerra Mundial. Haja vista que a política de apaziguamento de franceses e ingleses havia fracassado retumbantemente. Neville Chamberlain vai abdicar do cargo de primeiro-ministro, obviamente pressionado pelo seu próprio partido, o Partido Conservador da Inglaterra, que dizia para ele que aquela política havia sido um fracasso, e é substituído por Winston Churchill, um deputado do Partido Conservador e que, de fato, já havia dado mostras de alguns fracassos em experiências militares durante a manutenção do Império Colonial inglês. Sendo assim, então, Inglaterra e França não tinham outra alternativa que não cumprir com o seu ultimato. Afinal, eles aceitariam mais uma invasão de Hitler sem fazer nada? É nesse sentido, então, que Inglaterra e França decretam guerra à Alemanha, fazendo uma aliança e, por isso, se chamando de aliados. Naquele momento, então, ficava clara a força da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Entre setembro de 1939 e maio de 1940, a guerra vai ficar conhecida como uma guerra de mentira. Haja vista que os alemães vão ter muito pouca oposição e vão surpreender todo mundo com uma tática de guerra que vai ficar conhecida como a Blitzkrieg. Uma tática de guerra que envolvia a utilização de blindados para cortar as linhas inimigas, sendo antecedidos por pesados bombardeiros aéreos, o que acabava, obviamente, com aquelas defesas de trincheira que haviam surgido durante a Primeira Guerra Mundial. É nesse momento em que os nazistas vão tomar a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Embora em alguns desses casos, especialmente na Holanda, a resistência vai ser heróica, ela vai durar pouco mais de alguns meses, sem que os nazistas tenham grande resistência. O grande ponto dessa guerra de mentira é maio de 1940, quando os nazistas vão conseguir invadir, em questão de pouco mais de um mês, a França. A França, que havia construído uma linha
que era a linha de Maginot, com uma série de fortes para se defender de uma eventual invasão alemã, será invadida no espaço de pouco mais de um mês. Isso vai dar origem, por exemplo, a uma das operações mais vergonhosas da Segunda Guerra Mundial, que é a Operação Dínamo, onde o governo da Inglaterra abandona a França à sua própria sorte e remove centenas de milhares de soldados da costa da França de volta para a Inglaterra. A Operação Dínamo, embora seja histórica, ela praticamente entrega de mão beijada a França para os alemães. Em junho de 1940, então, os alemães invadem Paris e anexam a França ao seu território. Naquele momento, então, a 22 de junho de 1940, o norte da França é anexado ao Terceiro Reich e o sul da França vira uma espécie de estado fantoche nazista. Isso acontecia em todos os territórios em que os nazistas invadiam, mas não queriam anexar, em que eles achavam que não era um espaço vital para eles, ou o espaço que eles desejavam. Essa França vai ficar conhecida como a França de Vichy. Dentro desse regime, uma série de colaboracionistas vão se destacar. Pessoas que partilhavam da ideologia nazista e que eram francesas e que vão colaborar com o governo de ocupação, entregando os judeus aos campos de concentração nazista, apoiando o estabelecimento desse governo, fantoche, e da invasão nazista ao norte da França, e mais do que isso, sendo de fato cúmplices do governo nazista. Por outro lado, sobretudo as forças ligadas ao socialismo na França vão formar a resistência francesa, que vai tentar atacar oficiais nazistas, realizar atentados terroristas e realizar uma resistência à ocupação dos nazistas. Seja como for, o papel da França na Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que os franceses pensam, é um papel bastante limitado. Isso porque, obviamente, eles não esperavam a velocidade e a eficiência da guerra de Blitzkrieg II nazistas. Naquele momento, então, os nazistas se sentiam muito confiantes para iniciar a segunda parte do seu plano, que envolvia, obviamente, derrotar o maior inimigo deles na Europa, que era, lógico, o comunismo soviético. E é por isso que essa primeira fase é conhecida como o avanço nazi-fascista. E ela vai durar mais ou menos até 1942. A Inglaterra vai ser submetida a bombardeios diários, que vão durar mais ou menos até o ano de 1942. Isso vai criar uma grande confiança nos nazistas de que invadir a ilha britânica era uma questão de tempo. Assim sendo, então, em junho de 1941, os nazistas vão preparar o seu segundo fronte de batalha, numa operação que vai ficar conhecida como Operação Barbarossa. Essa operação era uma operação de invasão dos nazistas à União Soviética. Dizia Hitler aos quatro ventos que ele esperava uma guerra rápida contra os soviéticos. Em questão de 2 meses, ele esperava marchar em Moscou e ter, obviamente, a cabeça de Stalin sob as suas mãos. Por sua vez, o que vai acontecer é algo bem diferente. A junho de 1941, os nazistas invadem a União Soviética e a resistência dos soviéticos será tenaz. A União Soviética é o país com o maior número de mortos entre civis e soldados dentro da Segunda Guerra Mundial. E por isso mesmo, a gente não pode ignorar o fato de que a União Soviética é a principal responsável pela derrota do nazismo. Alguns episódios de resistência dos soviéticos aos nazistas são emblemáticos, como por exemplo o cerco à cidade de Leningrado, antiga São Petersburgo. Em Leningrado, os nazistas cercarão a cidade sem conseguir invadi-la por exatos 931 dias. O cerco à cidade de Leningrado é um dos exemplos mais heróicos da Segunda Guerra Mundial e um dos maiores fracassos dos nazistas na guerra. Hitler trocou o comando inúmeras vezes da ocupação soviética. Embora esse cerco acontecesse, Hitler seguiu avançando para dentro da União Soviética. E os soviéticos seguiram fazendo uma tática de guerra antiga, que era a chamada tática de terra arrasada. Ao mesmo tempo em que isso ocorria, lá no fronte oriental, os japoneses, que eram aliados dos nazistas, se sentiram muito confiantes no Pacífico para conseguir realizar o seu sonho de dominar o oceano inteiro. Já desde os anos 30, mais especificamente em 1937, os japoneses haviam ocupado toda a costa oeste da China e em 1931 haviam conquistado a região da Manchúria. Basicamente, os japoneses eram os manda-chuvas do Oceano Atlântico.
No entanto, esse expansionismo japonês havia feito com que os norte-americanos tivessem assinado uma série de embargos, sobretudo ao comércio do petróleo, do qual os japoneses eram extremamente dependentes. Isso vai fazer com que o Japão elabore uma estratégia de invasão ao território norte-americano. É nesse sentido, então, que em dezembro de 1941, os japoneses atacarão no Havaí a base de Pearl Harbor. Ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo ano em que os nazistas trazem os soviéticos para a guerra, o que foi um grande erro, do outro lado, os japoneses trarão os norte-americanos para a guerra, o que, da perspectiva japonesa, foi um erro ainda maior. O ataque de Pearl Harbor ocorre e ele não destrói mais do que 25% da frota naval americana. Era fácil uma reação dos norte-americanos. Isso porque os Estados Unidos tinham uma capacidade produtiva 10 vezes maior do que a japonesa. O que se iniciava e o que se avizinhava para os japoneses era um massacre no Pacífico. Muito embora as primeiras batalhas, sobretudo os territórios que os japoneses tinham tomado, tanto na costa da China, como na Coreia, como nas Filipinas, apresentassem uma possibilidade de vitória para o Japão. No entanto, a reação americana será tenaz e muito brutal. E é nesse sentido, então, que o jogo começa a virar. Quando a União Soviética entra no fronte europeu e os Estados Unidos entram no fronte asiático, a guerra começa a se tornar um pesadelo para os nazistas. Isso também soma-se ao fato de que a Itália fascista era meio que um peso morto, então eles não conseguiam representar grandes vitórias militares. Então os fascistas tiveram muita dificuldade de derrotar os gregos, uma atribuição que parecia simples. Muita dificuldade, por exemplo, de enfrentar os iugoslavos, o que fez com que os nazistas, muitas vezes, tivessem que retirar tropas do fronte soviético e mandar para esses países menores, porque os fascistas não conseguiam manter o domínio desses territórios, não conseguiam efetivar o domínio desses territórios menores, que estavam, logicamente, do lado dos aliados. Além disso, então, é muito importante a gente ter a dimensão de que a guerra levada a cabo pela Alemanha nazista em regiões menos importantes do continente europeu, ou mesmo na Ásia e no norte da África, pelos chamados Afrika Korps, que eram regimentos do exército nazista, que tinham o objetivo de tomar as colônias francesas e inglesas na África, foi um verdadeiro fracasso. Isso faz com que, a partir de 1942, a guerra vire contra os nazistas. E ao mesmo tempo em que essa guerra vira contra os nazistas estavam planejando o aprofundamento do seu maior crime contra a humanidade. Em janeiro de 1942 é convocada a Conferência de Wannsee, em que as lideranças nazistas, lideradas por Heinrich Himmler, decidem pelo extermínio dos judeus nos campos de concentração. Naquele momento, os campos de concentração já existiam, e os de extermínio também, mas ainda não existia uma política deliberada e decidida pelo extermínio de todos os judeus da Europa. A partir de 1942 até 1945, no final da guerra, milhões de judeus serão enviados para campos de extermínio, o principal deles sendo o campo de Auschwitz-Birkenau, onde só ali mais de 1 milhão de judeus morreram. Então, o Holocausto, que já ocorria, obviamente, desde os anos 30 e até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, vai se aprofundar na medida em que os alemães levarem a cabo, na medida em que estavam perdendo a guerra, esse movimento de extermínio, que não vai ser só contra judeus, mas também contra ciganos, homossexuais e também doentes terminais ou ainda deficientes físicos. Então, de certa forma, essa segunda fase da guerra vai ser uma fase que vai testemunhar uma série de barbáries, tanto do lado dos derrotados, como a gente já citou o Holocausto, como também do lado dos vencedores. E é nesse mesmo ano de 1942, na União Soviética, na chamada Batalha de Stalingrado, em que a coalizão entre a Romênia, a Itália e a Alemanha será derrotada pelos soviéticos. E tem início uma pesada contraofensiva da União Soviética, que vai terminar apenas quando os soviéticos marcharem sobre Berlim. Nesse momento, então, a reação aliada tem início, não como a gente pensa com os norte-americanos, mas com os soviéticos. E essa reação aliada, então, ela vai culminar em outros eventos importantes,
esses sim com participação dos norte-americanos. O primeiro deles é o Armistício de Cassibile, onde, a setembro de 1943, os aliados invadem o sul da Itália e forçam Mussolini a abandonar Roma e fugir para o norte, para a cidade de Milão. Naquele momento, Hitler decide criar um estado fantoche, na medida em que os fascistas demonstravam sua completa incapacidade de se manter na guerra. Ele cria, então, a República Social da Itália, que vai durar, basicamente, até o final da guerra. Com a tomada do sul da Itália, então, ficava claro e ficava fácil entender que a libertação da França era uma questão de tempo. A 6 de junho de 1944, uma coalizão entre soviéticos, ingleses e norte-americanos desembarca nas praias do norte da França, na região da Normandia, numa operação que fica conhecida como Operação Overlord, ou ainda o Dia D. Quando as tropas aliadas tomam o norte da França, ficava claro que a derrota nazista era uma questão de tempo. Eles haviam sido incapazes de invadir a ilha inglesa, por um lado, e por outro lado, eles já não tinham mais o controle nem do fronte oriental contra a União Soviética e, por outro lado, nem o controle da França, do fronte ocidental. Naquele momento, iniciava-se uma corrida para ver quem chegava em Berlim mais rápido. Enquanto isso, no Pacífico, também desde 1942, as chances japonesas de vencer a guerra estavam se esgotando. Em 1942, os japoneses haviam sido derrotados na Batalha de Midway, em que eles tentaram lançar um ataque com praticamente todos os seus porta-aviões para tentar tomar a ilha de Midway, que ficava a mais ou menos 250 quilômetros da costa americana. Tendo quase todos os seus porta-aviões afundados naquela ocasião, os japoneses serão reduzidos a pouco mais do que uma guerra de resistência e de defesa. Naquele momento, os americanos vão começar a avançar sobre o território japonês, até que em junho de 1945, os americanos vão vencer a Batalha de Okinawa, chegando ao sul do arquipélago, que era o Japão. Àquela altura, a guerra já havia chegado ao fim na Europa. A chamada Campanha da Itália havia culminado com a deposição de Mussolini em maio de 1945. Mussolini havia sido capturado pelos partigiani em Milão e havia sido por eles executado, tendo ficado exposto o seu corpo e de vários de seus seguidores durante uma semana na cidade para execração pública. Ao mesmo tempo, os soviéticos invadiam a cidade de Berlim, na chamada Batalha de Berlim, que terminaria com a derrota nazista e a capitulação de Berlim para os soviéticos. O final dessa história é bastante conhecido. Hitler, Himmler e Goebbels, os principais artífices do nazismo, acabam se suicidando e os soviéticos fincam a sua bandeira em cima de Berlim, libertando a cidade do jugo dos nazistas. E esse triunfo dos soviéticos sobre os nazistas chamava bastante a atenção dos norte-americanos. Isso porque agora os soviéticos poderiam se concentrar numa eventual guerra contra o Japão. O problema é que os japoneses apresentavam uma resistência tenaz, e a guerra parecia que duraria contra os japoneses ainda alguns anos. É nesse sentido, então, que os norte-americanos decidem abreviar o fim da guerra, com a chamada Operação Tempestade de Fogo. Eles decidem testar uma arma que havia sido criada pelo chamado Projeto Manhattan e que eles não tinham muita dimensão de como funcionava. A 6 de agosto de 1945, a operação é levada a cabo na cidade de Hiroshima. A bomba nuclear é atacada para tentar obrigar os japoneses a se renderem. O imperador japonês ele ainda decide pela não rendição. E os norte-americanos voltam a bombardear, agora Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. Ao final desse processo, alguma coisa em torno de 300 a 400 mil pessoas morrem. E o Japão é obrigado a se render. Em agosto de 1945, chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial, com o triunfo das forças aliadas, compostas especialmente por Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra. E é nesse momento que o mundo tem um problema. Por que um problema? Porque essa força aliada, ela não era uma força aliada orgânica. Você tinha países muito diferentes, como por exemplo a União Soviética e os Estados Unidos. Como é que você ia reconstruir esse mundo a fim de dividi-lo e de evitar uma terceira guerra mundial? É nesse sentido, então, que o mundo pós-1945 será decidido tanto pela União Soviética
como pelos Estados Unidos, os países que tiveram mais peso na vitória na Segunda Grande Guerra. Para isso, serão convocadas, mesmo antes do fim da guerra, conferências entre os futuros e depois entre os vencedores, de fato, da guerra. A primeira delas é a Conferência de Yalta, ocorrida em fevereiro de 1945, em que soviéticos, ingleses e norte-americanos pretendiam garantir o fim rápido da guerra e estabilizar o mundo no pós-guerra, dividindo esses territórios e garantindo o direito de autodeterminação dos povos que haviam sido invadidos pelos nazistas. Após a Conferência de Yalta, já com a Alemanha e com a Itália derrotada, será convocada a Conferência de Potsdam para decidir o que seria feito da Alemanha, após, obviamente, o processo de derrota do nazismo. Corrida entre julho e agosto de 1945, a Conferência de Potsdam vai estabelecer a divisão da Alemanha em 4 setores, que posteriormente culmina com a divisão entre a Alemanha Oriental, sob a influência da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos. Para além disso, a Conferência de Potsdam vai determinar as regras sobre os criminosos de guerra nazista. Ela vai determinar que haveria um julgamento internacional em que esses nazistas seriam julgados como pessoas que haviam cometido crimes contra a humanidade. E eles seriam julgados na cidade de Nuremberg, onde as primeiras leis segregacionistas haviam sido aprovadas, as chamadas Leis de Nuremberg. A Conferência de Potsdam também vai determinar uma indenização para os alemães de 200 bilhões de dólares, que foi perdoada, coincidentemente, em 1953, a fim de evitar, em meio à Guerra Fria, uma guinada da Alemanha Ocidental para o lado do socialismo. Para além disso, e por último, e não menos importante, a Conferência de Potsdam ela tinha 4 Ds como objetivo: a desmilitarização da Alemanha, a desnazificação da Alemanha, a descartelização da economia alemã e a democratização da Alemanha, pelo menos no caso da Alemanha Ocidental. Nesse sentido, então, a Conferência de Potsdam, ela remolda o que seria a Alemanha. Já no caso japonês, esse mundo pós-1945 será um mundo bastante diferente. Isso porque o Japão permanecerá ocupado entre 1945 e 1950 e receberá pesados investimentos americanos para a sua reconstrução. O primeiro ponto da ocupação norte-americana no Japão vai ser não reconhecer o imperador como culpado. De todos os líderes do eixo, o único que não vai ser condenado à morte é o imperador Hirohito. Isso porque o imperador no Japão ele era considerado até a Segunda Guerra Mundial como sendo uma manifestação de Deus na Terra. Um dos primeiros pedidos e uma das primeiras solicitações dos americanos para que os japoneses se rendessem na guerra foi que o imperador fosse ao rádio, a rádio pública japonesa, e desse uma declaração de humanidade. Literalmente, o imperador Hirohito foi à rádio pública japonesa e disse: Galera, eu não sou Deus, eu sou um ser humano. Isso é conhecido como a Declaração de Humanidade. E esse foi um dos passos mais importantes para que os Estados Unidos conseguissem abreviar o final da guerra. Porque os japoneses acreditavam que era uma missão divina defender o imperador contra o inimigo gaijin, ou seja, contra o inimigo estrangeiro. No entanto, todos os militares japoneses que faziam aquele governo autoritário e militarista japonês, como Hideki Tojo, vão ser condenados à morte. No entanto, o perdão ao imperador ele vai ser uma espécie de estratégia de Estado, na medida em que, se eles matassem o imperador, a estimativa que a ocupação do general MacArthur fazia era de que muito provavelmente haveria resistência e distúrbios no Japão por vários e vários anos. E isso gera algo muito interessante para o Japão pós-Segunda Guerra, que é o pacifismo. Até hoje, os japoneses eles não têm uma força de exército, não têm uma marinha, eles só têm forças de defesa, e que são muito reduzidas. Os japoneses até hoje adotaram uma postura pacifista, porque eles se acreditam como culpados, especialmente pela desgraça ocorrida a partir das bombas nucleares, pelo seu desejo de expansionismo desenfreado na Ásia e no Pacífico. Bom, galera, essa foi a nossa aula de Segunda Guerra Mundial, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe o seu like aí e compartilha com todos os seus amiguinhos que também gostam desse papo de Segunda Guerra. Um abraço para vocês e até a próxima.